Você sabe o que é ser cúmplice? Você tem sido cúmplice do seu cônjuge? Olá, queridos e queridas, bem-vindos de volta a este canal. Eu sou a Camila Pauleto, sejam muito bem-vindos. Quem ainda nunca tinha visto esse canal, caiu de paraquedas aqui, já se inscreve, dá seu like e compartilha com os amigos aí. Nós estamos numa série longa a respeito de casamento, abordando os principais assuntos que nós vemos em sala de aconselhamento, principalmente eu e meu marido, a gente que dá aconselhamentos para casais. Foi por isso que ele desenvolveu uma apostila e aqui nos vídeos eu abordo os temas. Não é exatamente, totalmente como é a apostila, é claro, né? Porque dentro de um aconselhamento acontecem algumas coisas que nós não vamos abordar aqui. Também, muitas vezes, o Espírito Santo nos inspira a fazer certas perguntas e a dar certas lições de casa que eu também não vou abordar aqui no vídeo. Mas, se você tem dúvidas sobre qualquer coisa que eu falar aqui, você deixa aqui embaixo, comenta, dá o seu like e coloca um emojizinho aqui embaixo se você gostou, se você não gostou, se você ficou com dúvida. Reage, meu povo, reage. Vamos chegar a 2.000 inscritos para que a gente possa fazer um aconselhamento de casal ao vivo aqui nesse canal, hein? Então, sem mais delongas, que já passou um tempão aqui, se você não sabe ainda, eu fico com uma cola e hoje a cola é grande. Por quê? Porque é um assunto sério, ele deve ser porque é um assunto sério e ele deve ser abordado de uma maneira séria também e compenetrada. E para eu ficar super compenetrada, eu tenho que ler algumas coisas aqui, tá bom? Mas não se importe com isso, o importante é que você entenda e que esse vídeo seja vida para o seu casamento, que esse vídeo represente transformação e que eu consiga acrescentar coisas que você ainda não sabe, ainda não viu. Tá bom, queridos? Então vamos lá. Olha só. Eu já perguntei aí, né, no início do vídeo, você sabe o que é ser cúmplice? E aqui tem uma definição muito simples. Cúmplice. É estar junto a respeito de algo. É o envolvimento profundo de pessoas em um mesmo objetivo. Estar junto, envolvimento profundo. Isso é ser cúmplice. Quando você tá junto com aquela pessoa, num tanto, quando você confia nela e nas coisas que ela quer fazer, tanto que você se joga para fazer junto e aí você se torna cúmplice dessa pessoa. E é por isso que a gente sempre aconselha você a casar com pessoas dos mesmos princípios seus, né? Porque você vai ser cúmplice. Então, se essa pessoa fizer coisas que você não concorda, como é que você vai ser cúmplice disso? Certo? Lá em Gênesis 2:24, olha só que interessante e que profundo, né? Porque muitas vezes a gente lê esse versículo, olha só. É por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Então, muitas vezes esse versículo, ele não é tão compreendido assim, né? Esse versículo tá falando diretamente acerca do princípio do casamento. Olha só que interessante, você já reparou que Adão e Eva não tinham pai nem mãe? Mas por que tá escrito assim, aqui, né? O primeiro casamento foi o de Adão e Eva e Deus tá falando. É por isso que o homem deixa pai e mãe, né? Para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Porque em Gênesis, Deus estava estabelecendo as bases, os princípios. E engraçado que o versículo começa com é por isso o que, né? Que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Olha só que interessante. É por isso porque quando você se torna uma só pessoa com o outro, não existe mais meu e seu, existe nosso. Não existe mais o meu tempo, existe o nosso tempo. Não existe mais meu prejuízo ou seu prejuízo, existe o nosso prejuízo. Não existe mais o meu dinheiro, existe o nosso dinheiro.
Não existe mais seu filho, existe o nosso filho. Não existe mais você está doente, existe estamos doentes. Não existe mais você está grávida, existe estamos grávidos. Os dois, o ser cúmplice é passar por todas as fases, as boas e ruins, né? Então a gente, desde que a gente é criança e frequenta casamento, tem que ir lá na igreja e esperar quem tá celebrando o casamento falar. Geralmente a gente ouve prometendo pro outro, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os dias de nossa vida, até que a morte nos separe. Mas isso é muito sério e muito comprometedor. Porque você está prometendo ser cúmplice da pessoa em tudo o que ela for fazer. E a pessoa está prometendo ser seu cúmplice em tudo o que for fazer. Entenderam? E aí mais, por que o deixar pai e mãe? Porque quando você deixa pai e mãe, você deixa o seu eu inteiro para você se unir com outra pessoa e vocês se tornarem um. E nesse curto espaço de tempo, você tem que soltar 50%, largar para trás 50% do seu eu inteiro. O que é? O que é que você vai largar para trás? A vaidade, o orgulho, o egoísmo, as suas vontades, as suas convicções, a sua opinião própria. Aquelas coisas das quais você não abre mão de jeito nenhum com relação a convicções e opiniões sobre certas coisas. E muitas vezes, né, eu ouvia, os dois têm que ceder, quando eu era mais nova. Daí eu ficava pensando que esse negócio de ceder é só concordar, falar, ai não, tudo bem. Não. É você ceder com consciência do que você tá fazendo. É você ceder porque você tem a plena noção de que vai ser melhor para os dois. Quando você cede para a opinião do outro, para a vontade do outro, muitas vezes, os dois vão ganhar com isso. E quando você resolve ser linha dura, ficar insistindo em, não, mas a minha opinião tem que prevalecer, ou então você que é uma pessoa mais competitiva, né, ou difícil de mudar de ideia, você tem a impressão que o casamento é uma rinha, é um jogo, uma competição de quem pode mais, e não, muitas vezes você até pode demorar, muitas vezes tem temperamentos que querem entender o porquê de ceder. Não tem problema nenhum, mas o ceder, no final das contas, vai te provar que foi a melhor coisa que você fez. Olha, os próximos passos aqui do vídeo tem o subtítulo de mudar a cultura de uma pessoa e mudança de atitude. E mais à frente, tem muita coisa. Casamento em todas as áreas. Então, eu vou dividir em outros vídeos. Por quê? Pra gente poder falar mais a respeito e pra gente ficar mais à vontade e pra ficar se ficar algo menor, vai ficar mais marcado na nossa mente. E a gente vai absorver melhor aquilo que foi passado. E no começo dos vídeos, né, quando eu comecei a fazer essa série sobre casamento, eu disse pra vocês, em um dos primeiros vídeos, eu acredito que eu já, né, gente, já vou fazer esse mês 2 anos de canal, então eu não sei de cor todos os vídeos e o que eu falei em cada um exatamente. Mas teve algum que eu falei que, geralmente, quando fosse caso de contar o testemunho do que aconteceu comigo e com Eli, que se encaixasse no assunto, eu iria contar. E sobre a cumplicidade, eu quero falar aqui algo como era, né? Então, assim, o nosso casamento, já vamos para 16 anos de casado. E o começo do nosso casamento foi muito difícil, especialmente por conta
da dureza de coração dos dois e da dureza de forma de pensar. E isso gerava a falta de cumplicidade. Então, eu não abria mão das minhas convicções e ele não abria mão das convicções dele. Mas isso, gente, não era em alguns assuntos, era em todos. A gente ainda pensa bastante de forma diferente, mas os princípios são os mesmos. Mas naquela época, nem os princípios acho que eram os mesmos. Não tinha nada os mesmos. Eu não tinha nada em comum com ele. E uma das coisas que já foi motivo de briga, inclusive na frente de outros casais, já foi motivo de briga, dele ter que desfazer um negócio que ele ia fazer, eu falar na frente da pessoa que ia ser o sócio dele, não quero, não vai, não quero, não concordo. Então, vou contar aqui pra vocês rapidinho. Uma das coisas que ele sempre quis ter foi um refúgio de descanso e de pesca em um lugar de preferência que tivesse um rio gigante ou uma represa, né, gente? Porque isso, quem gosta de pescar quer ir pescar onde, né? E eu nunca concordei com isso. Por conta de que eu não queria alguns tipos de gastos, mas principalmente porque o maior hobby dele é pescar e o maior hobby meu é viajar. E eu entendia que se ele tivesse esse lugar de refúgio, eu ia ser obrigada a ficar presa neste lugar. E as minhas viagens estariam cada vez mais difíceis de acontecer. Então eu tava pensando em mim e ele tava pensando nele. Como sempre foi. Porque nós dois éramos muito egoístas. Muito. Olha, gente, nosso casamento foi realmente um propósito de Deus. Eu tenho plena certeza disso. E nós cumprimos vários propósitos de Deus e nossa vida é cumprir propósito de Deus. E amém, glória a Deus por isso. E aí, isso foi no começo do casamento, ele já via áreas para comprar, lugares, né, onde tivesse essa característica e eu nunca concordei. Chegou uma vez que nós fomos visitar com um outro casal, um lugar, eu nem lembro mais aonde é. E eu falei na frente desse casal, eu não quero, eu não gostei, eu não gosto dessa ideia e eu não concordo com isso. E tantas outras coisas, e os anos foram passando e nós passeávamos nesses lugares de pesca que tinham essa característica onde ele sempre quis ter um cantinho dele, até que no ano passado ele conseguiu encontrar esse lugarzinho e eu concordei, mas assim, com os dois pés atrás, sabe? Não fiquei muito... Pensei, ele merece, né? Coitado, trabalhou tanto, já lutou tanto, já realizou tantas coisas, a gente já viajou para tantos lugares, por que ele não pode ter o lugarzinho dele? E aí eu deixei, falei, concordei, amém, então vai lá e compra. Era uma coisa simples, pequena, tudo, não ia prejudicar nada, nenhuma área financeira da família, nada disso, né? E aí ele comprou esse lugar, e aí eu ia lá e gostava, mas assim, normal. Fiquei com medinho no começo, né, de ter que ir todo final de semana, porque o meu medo era esse. Uma das coisas que eu menos gosto na vida é uma religiosidade, sabe? Ter que ir todo domingo no mesmo lugar, todo sábado no mesmo lugar, toda sexta no mesmo lugar, todo mês tem que ir não sei o quê. Todo dia tal tem que se reunir com tal pessoa. Eu não gosto disso. E esse era o meu grande medo. E aí eu comecei a gostar do lugar e o lugar precisou ser reformado por conta de umidade, essas coisas necessárias. E eu comecei a me empolgar com a reforma e eu comecei a mostrar para ele algumas arquiteturas. Eu sou apaixonada pela arquitetura mineira histórica mesmo. E aí a gente começou a visitar lugares, a gente vai sempre para uma cidade de Minas que a gente gosta muito, que é Tiradentes, e lá a arquitetura é maravilhosa, é o tipo de coisa que eu faria para viver mesmo, não só para lazer.
E aí a gente começou a colocar coisas e itens das coisas que eu mais gosto e esse lugar ficou maravilhoso. Esse lugar ficou super agradável. Acabou que eu acho que eu quero mais ir lá do que ele. Eu me sinto muito bem lá porque tá do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu faria uma casa, porque eu não sei quem são exatamente todas as pessoas que estão aqui nesse canal, mas eu gosto de coisa simples e tipo casa de roça, assim. Gosto assim. Gosto de chão de cimento queimado. Eu gosto de coisas de madeira. Eu gosto de panela de barro, entendeu? Embora eu seja super urbana, sou consultora de imagem, tudo parece que uma coisa não tem a ver com a outra, mas na área de construção eu gosto de coisas bem rústicas mesmo. E esse lugar ficou do jeito que eu mais gosto. Ele amou, claro, gosta muito, mas no final das contas, eu ter cedido se tornou uma bênção pra mim. Então, gente, assim, um testemunho é contado pra aumentar a fé do outro e pra encorajar o outro. Eu tô contando isso não pra me aparecer de forma nenhuma, porque nem essa é a minha característica, mas pra mostrar que por mais dura que você seja, eu não conheço ninguém mais dura que eu nessas negócios de opinião, bater forte assim. No final, quando você cede, é você que é o beneficiado. Então eu quero encorajar vocês, tanto mulher quanto homem, que são a parte mais dura do relacionamento. O teimosinho ou a teimosinha do relacionamento. Eu quero encorajar você a ceder. Ceda e veja o benefício e a bênção que vai se acontecer na sua vida. Tá bom, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma rica experiência esse vídeo aqui pra vocês, porque de nada adianta se não for acrescentar alguma coisa. Se você gostou do testemunho e quer mais testemunhos, eu tenho muitos testemunhos na área do casamento, porque esteve uma área que foi luta, 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 mas foi vitória, foi o casamento, é por isso que a gente tá aqui, tá bom? Então, meus amores, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.